Sins and griefs to bear, and what a privilege to carry
in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz. Ao som do piano, queridos, vamos ter mais um breve momento de oração silenciosa, nos preparando para o culto, para a adoração ao Senhor. Vamos orar, queridos, silenciosamente. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais esta manhã que o Senhor nos dá para vivermos para o Senhor. Como é bom saber que, mesmo em tempos difíceis, o Senhor está conosco, nunca nos desampara, e em tempos de alegria o Senhor se mostra como o nosso maior tesouro, a nossa herança, a porção da nossa herança. E nós te louvamos por isso. Pedimos a Deus para que durante esse dia, durante essa manhã, nós possamos adorar o Teu nome, na Tua presença, com mãos limpas, coração purificado pelo sangue de Cristo, com a mente totalmente conectada no Senhor. Por favor, ó Deus, que enquanto nós Te adoramos, enquanto falamos das Tuas coisas, do Teu reino, das Tuas virtudes, da excelência do Teu ser, que o Senhor nos visite para transformar as nossas vidas, para trazer um grande impacto sobre nós, para que nós sejamos transformados, mas principalmente para que nós possamos glorificar o Teu nome. Opera em nós, Deus, nos abençoa, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Como é bom, queridos, a igreja do Senhor se reunir para adorar o Senhor, e o nosso coração se alegra porque sabemos que somos dele, pertencemos ao Senhor nosso Deus, e por isso, em todo tempo, nós podemos celebrar quem o Senhor é. Aqueles que nos visitam nesta manhã, sejam bem-vindos, que o Senhor fale ao seu coração também, aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus te abençoe, e nós que aqui estamos, queridos, adoramos o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Salmo de número 40, queridos, do versículo 1 ao versículo de número 5, nos diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O texto do salmista fala sobre uma espera paciente,
uma espera paciente pela intervenção do Senhor. E ele faz isso justamente porque ele já experimentou da intervenção do Senhor na sua vida, e o Senhor ouviu as suas orações. Nós podemos louvar o Senhor, queridos, porque dependemos dele, a nossa carência está nele, e o tempo todo, ao clamarmos por ele, nós sabemos que ele nos responde. Ele vem e nos socorre, ele é o nosso refúgio, aquele a quem nós adoramos e que de fato nos abençoa e cuida de nós. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Se Deus não cuidasse de nós, nós não estaríamos aqui. Estaríamos perdidos, estaríamos em aflições tremendas, mas o tempo todo nós podemos ver a bondosa mão do Senhor cuidando das nossas vidas. É por isso que nós somos chamados à adoração. É por isso que nós somos chamados ao louvor e à ação de graças. E é por isso, queridos, que com muita alegria nós cantamos o hino de número 120, Dependência. Quero te convidar, se você pode, a se colocar em pé. Nós vamos cantar este hino, queridos, cheios de alegria, mas também movidos ao louvor, à ação de graça, à consagração. Por isso, enquanto nós cantamos, se você quiser trazer o gasofilácio, o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento adequado para isso, para nos consagrarmos ao Senhor, para rendermos graças ao Senhor, o nosso Deus. Aqueles que nos visitam nesta manhã, não se constranjam, porque esta é uma obrigação dos membros da nossa igreja, aqueles que têm a responsabilidade de sustentar as causas do Evangelho que a nossa igreja promove. E assim, queridos, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos o seu nome e adoramos o Senhor, o nosso Deus. Vamos cantar, queridos, o hino de número 120, declarando a nossa dependência do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela alegria, ó Deus, de estar na tua casa e de poder estar aqui com o único propósito de adorar, de receber do Senhor as suas bênçãos, ó Pai, como o Senhor tem nos dado, como o Senhor tem feito com cada um de nós.
Pai, o Senhor um dia demonstrou o seu amor, dando a sua vida, derramando o seu sangue, por amor a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem caminhado conosco. Pai, nós precisamos, nós entendemos e sabemos que estamos aqui unicamente para louvar o Teu santo nome. Estamos aqui para receber do Senhor e receber cada dia mais da Tua graça, ó Pai, nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor continue a falar, que o Senhor continue a mover a nossa vida, a sacudir a nossa vida, no sentido de cada vez buscar a Tua presença, ó Pai, e realmente poder estar pronto para falar do Senhor aonde estivermos. Continua ao nosso redor e fala conosco, nos abençoe e nos acompanhe durante este domingo e em toda a nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quero te convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler, queridos, no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo de número 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do 8 ao 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: Que foi que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos agora para que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, opere em nós e que nossa mente, o nosso coração seja de fato alimentados pela palavra e que em todo tempo, Deus, nós possamos ouvir com atenção o que o Senhor nos diz, para sermos transformados, para que o tempo todo, Deus, o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Opera, Deus, com graça nas nossas vidas, faz com que nós possamos experimentar do Senhor e do Teu cuidado, e assim aprendermos a depender do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O ditado é feio, mas você conhece. De boa intenção, o inferno está cheio. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é verdade? De boa intenção, o inferno está cheio. O texto que nós acabamos de ler, queridos, mostra as boas intenções de Saul, ou talvez aparentes boas intenções. Acontece, queridos, que a Bíblia fala conosco claramente de que nós não somos movidos por boas intenções.
O combustível da nossa vida não são as nossas boas intenções, as coisas que nós pensamos a respeito de determinado assunto, de determinado fato, de determinado acontecimento. O que move a nossa vida é a fé e a obediência à palavra. Quando nós pensamos na realidade do que Saul acabou de fazer, e nós já vamos ver quão grave era aquilo que Saul acabou de fazer e que nós acabamos de ler, nós percebemos que o tempo todo nós somos chamados a agir através das nossas boas intenções. Acontece que o que move a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, não devem ser as nossas boas intenções. Boas intenções nem sempre agradam a Deus. A Bíblia é clara quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Boas intenções nem sempre agradam a Deus. O que agrada ao Senhor é uma vida movida pela fé. São pensamentos movidos pela fé. São ações movidas pela fé e não por boas intenções. O texto que nós acabamos de ler fala de um momento no reinado de Saul, talvez, possivelmente, no começo do seu reinado. E o que acontece é que Saul, ele não tinha ainda uma estrutura de uma monarquia, de um grande reino. Ele havia sido coroado rei, feito rei por Samuel, e então ele estava começando a montar toda a realidade da corte, com o seu exército, com os seus servidores, e por aí vai. No entanto, nesse momento, o que acontece é que o tempo todo o povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus. E então Saul, na autoridade de rei, convoca diversas pessoas, diversos homens, para servir como exército. Mas lembre, esse não era um exército com alistamento, com treinamento. Eram homens dispostos a batalhar em favor de Israel. Eles não eram um exército de fato. Era gente que Saul convocou para ir lutar contra os filisteus. E de repente, Saul recebe a notícia de que Jonatas, seu filho, tinha destruído uma guarnição dos filisteus, e por causa daquilo, muito provavelmente os filisteus sairiam ao encontro de Saul numa batalha. E o texto que nós não lemos logo antes fala que um grande exército de filisteus acampou contra Israel. E Saul, então, desesperado para proteger o seu reinado, desesperado para proteger Israel, ele vai com estes homens destinados à batalha, para o campo de batalha, e espera lá. Espera por 7 dias, para que Samuel chegasse e as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos pudessem ser oferecidos ao Senhor. Mas Samuel demora para chegar. Samuel não chega no tempo em que ele disse que chegaria, no prazo determinado por Samuel. E porque Samuel estava demorando, então Saul resolve assumir para si mesmo, ou em si mesmo, o papel que não era dele. Oferecer holocaustos e sacrifícios era, de acordo com a lei do Senhor, uma obrigação, um dever exclusivo dos sacerdotes. O rei, mesmo sendo rei, não tinha autoridade para oferecer holocaustos e sacrifícios, e assim, por causa do seu papel, Saul se vê forçado, ele diz, forçado pelas circunstâncias, ele acha que ele pode, por causa da sua realeza, por causa da sua majestade, ele entendeu que podia fazer o que bem entendesse, inclusive usurpar os deveres dos sacerdotes relativos aos sacrifícios e holocaustos. E a gente pode ler o texto e, de acordo com aquilo que ele fala para Samuel, a gente pode pensar, mas estava tão bem intencionado, rapaz. Era um rei tão bem intencionado.
Ele viu as coisas apertando e ele, com toda a sua boa intenção, foi lá e ofereceu os sacrifícios e os holocaustos. Mas a verdade, queridos, é que quando nós achamos que nós somos mais importantes do que Deus e negligenciamos o Senhor e a sua palavra, nós nos vemos muito mais movidos pelas nossas boas intenções do que por aquilo que a palavra de fato diz que deve nos mover. Acontece que boas intenções nem sempre agradam o Senhor. Os motivos de Saul, queridos, pareciam bastante legítimos. Veja, ele viu, o povo está dispersando. Daqui a pouco, os filisteus vão vir contra mim, e todos aqueles que eu convoquei para serem exército de Israel, todos esses vão ter ido embora. E aí, como é que nós fazemos? Como é que nós vamos à luta com um grande exército, com um numeroso exército, e não teremos ninguém preparado para a batalha? O povo está dispersando. A vitória do povo de Deus está em risco. Mas não só isso. Ele também olhou para a demora de Samuel. Samuel, você não apareceu no horário combinado. Na hora que era para aparecer, não deu certo, você não estava aqui. O que aconteceu? Samuel, olhando para a urgência da situação, os filisteus podiam atacar a qualquer momento, foi lá. Não, eu vou sacrificar, uai. Cheio de boas intenções. Se os filisteus nos atacarem, nós estamos perdidos. Então nós precisamos fazer a oferta, os sacrifícios, os holocaustos. Mas não só isso. O que estava em aparente ordem aqui é uma demonstração de Saul a respeito da sua dependência de Deus. Você percebe que quando ele fala no versículo 12, os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Aparentemente, uma dependência de Deus. Se o Senhor não fosse adorado, se o Senhor não fosse honrado, se eu não buscasse a face do Senhor, os filisteus iriam atacar e nós perderíamos a batalha. Nós teríamos sido derrotados. No entanto, queridos, todos esses motivos estavam apenas na aparência. Saul não foi movido por medo da dispersão do povo. Saul não foi movido pela demora de Samuel. Saul não foi movido pela sua dependência de Deus. Saul estava interessado única e exclusivamente no seu sucesso. No sucesso da sua posição, na manutenção da sua realeza, do seu reino, do seu poder, da sua autoridade, do seu status. Quando nós olhamos para aquilo que Saul fez, e nós percebemos tudo isso, a gente vai ver que Saul, na verdade, não estava interessado no Senhor, ou então no bem-estar do povo de Deus. Saul estava pensando em si mesmo, no seu sucesso. Afinal, veja, Saul, ele achava que era o seu exército a sua maior arma na batalha. A forma de ganhar essa batalha é através desse povo que eu arregimentei para lutar. Saul pensava que o seu tempo era mais importante do que o propósito de Deus, era urgente. Samuel não aparece, então vamos lá. Eu mesmo faço, daqui que eu faço. Saul julgava que depender de Deus era apenas um recurso para a manutenção do seu poder e da sua posição. Acontece, queridos, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós acabamos descobrindo que a fé nos conduz, de fato, à obediência. A boa intenção vai nos conduzir a muitas coisas.
A boa intenção pode, inclusive, em alguns momentos, nos conduzir a alguns aparentes acertos. No entanto, quando nós olhamos para aquilo que a palavra nos fala, nós somos chamados a viver pela fé. Nós somos chamados a sermos movidos pela fé, e a fé nos conduz à obediência ao Senhor. Saul sabia que ele estava desobedecendo. E ao saber que ele estava desobedecendo, cometendo uma loucura, como diz Samuel, ao não guardar o mandamento que o Senhor lhe ordenou, Saul, ele então abre mão daquilo que ele mais queria manter, o seu reinado, o seu poder. Se naquele momento a sua boa intenção era na manutenção do seu poder, a palavra de Samuel é justamente: o Senhor buscou outro para exercer o seu lugar. Alguém que o coração é segundo o coração de Deus. Alguém que foi construído para ser essa pessoa. E Saul, você não tem mais lugar. Saul, o Senhor estava disposto a te dar o reinado, a manter o seu reinado. Mas agora o Senhor buscou outro. Queridos, a obediência é muito mais importante que o resultado. Às vezes, nós somos tão movidos por resultado, e eu sei, a nossa sociedade nos pressiona isso, não é verdade? O tempo todo nós temos que apresentar resultados, o tempo todo nós temos que apresentar sucesso, o tempo todo nós temos que apresentar a vitória. E às vezes nós nos vemos negligenciando a nossa obediência ao Senhor por causa do resultado, por causa do sucesso, por causa da vitória. Acontece que a obediência é mais importante que a vitória. A obediência é mais importante que o resultado da batalha. Quando nós olhamos para o texto, queridos, nós vemos qual deveria ter sido a atitude de Saul. O texto diz que Saul esperou 7 dias, segundo aquilo que Samuel tinha determinado. Acontece que 7 dias não era o tempo que Saul tinha que ter esperado. Era 7 dias e um pouquinho mais. Porque o texto diz que logo ele terminou o sacrifício e o holocausto, Samuel chegou. Samuel, queridos, era o sacerdote autorizado a realizar o sacrifício. Samuel era aquele através de quem o povo do Senhor tinha que buscar o Senhor. Samuel era aquele que o Senhor designou para ser o correspondente de Deus entre o povo. Samuel era aquele que falava de Deus para o povo e do povo para Deus. Samuel era aquele que intercedia diante de Deus pelo povo de Deus. Hoje, nós não temos mais um Samuel, ou se temos é apenas no nome. Mas nós temos um sacerdote, alguém que apresentou sacrifício, apresentou o seu corpo como sacrifício, como sacerdote, perfeito sacerdote, sumo sacerdote e perfeito sacrifício, ser aquele de quem nós dependemos no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, queridos, nós, por causa das nossas boas intenções, nós somos levados a ir fazendo, a ir realizando do jeito que dá, de acordo com os recursos que nós temos, de acordo com a urgência da situação, de acordo com, ou forçado pelas circunstâncias, como diz Saul. E às vezes, Deus só quer que a gente espere. Às vezes, Deus só quer que, como salmista, nós esperemos pacientemente pela chegada do nosso sacerdote. Às vezes, Deus só quer que o nosso coração sente e aguarde aquilo que Jesus vai fazer.
Em todo tempo, queridos, nós somos chamados a não desanimarmos. É verdade que o povo começou a dispersar. Nós não devemos dispersar. Nós precisamos aguardar pacientemente pela intervenção do Senhor Jesus. Nós somos chamados para, obedientemente, aguardarmos a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Mas assim como Saul, nós também não temos que ser movidos por aquilo que nós pensamos das circunstâncias, mas ao contrário, obedientemente, olharmos para o Senhor e esperarmos pelo Senhor, esperarmos pela sua intervenção. Afinal, o sacerdote que nós esperamos não é apenas o nosso sacerdote. O texto termina no versículo 14 falando que o Senhor já tinha separado, já tinha buscado o rei segundo o seu coração. Já tinha buscado um homem que ia governar o povo. A gente sabe pela história que este homem era o rei Davi, que um pouco depois é ungido rei e muito depois é feito rei. Acontece, queridos, que nós sabemos, apesar de o rei Davi ser o homem segundo o coração de Deus, como o texto diz e como o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos dizer também, nós sabemos que Davi não é o rei perfeito. Nós temos um rei perfeito, um rei sacerdote, ele sim, apto a apresentar sacrifícios, ele sim apto a apresentar-se a si mesmo como holocausto, como aquele que deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar. Hoje nós não temos mais um rei imperfeito que governa sobre nós, nós não temos um rei limitado que governa sobre nós, mas ao contrário de Saul, e muito melhor do que Davi, o rei Jesus governa com bondade sobre as nossas vidas. E quando nós esperamos pela intervenção do Senhor, nós não estamos esperando tão somente um sacerdote que possa sacrificar no nosso lugar. Nós não estamos esperando um sacerdote que tão somente possa buscar o Senhor por nós. Mas nós estamos esperando pela intervenção do Rei, aquele que tem todo o poder para realizar a sua gloriosa vontade. E quando nós fazemos isso, queridos, nós podemos provar, sim, de grandes coisas da parte do nosso Rei, daquele que cuida de nós, daquele que governa o universo. E é exatamente por isso que nós, como salmista, podemos dizer: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Que nessa manhã e durante esse dia, nós possamos nos lembrar que o Senhor nunca demora. Ele sempre vem no tempo certo, de acordo com o seu propósito. Não importa quão urgente seja a sua causa, o tempo pertence ao Senhor. E Ele vai intervir no tempo certo. E que estas palavras possam trazer consolo ao nosso coração, mas principalmente paciência para o nosso agir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade e graça. E pedimos a Deus para que o Senhor, na tua graça e bondade, possa nos encorajar à paciência. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor sempre age no tempo certo e que os teus propósitos nunca serão frustrados e que a nossa urgência enxerga apenas as circunstâncias. O Senhor enxerga muito mais. No entanto, Deus, nós clamamos, assim como o salmista, nós estamos aguardando pacientemente a intervenção do Senhor. Vem nos socorrer. Age nas nossas vidas. Deus, quantos não são aqueles que sofrem, aqueles que passam momentos de aflição, aqueles que passam por momentos de luta, que veem os exércitos acampados contra si e que esperam pelo Senhor. Deus, nós aguardamos pelo Senhor. Por isso, Deus,
apressa-se a nos socorrer, por favor. Opera nas nossas vidas, fala ao nosso coração, e que a paciência seja edificante para nós, e que o tempo todo nós sejamos encorajados à dependência do Senhor. Opera nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nos dividir em classes agora. Hoje nós, pela graça de Deus, temos todas as nossas classes funcionando, classes aqui no templo, a classe aqui no templo, estudando o livro do Apocalipse, classe de catecúmenos, dos adolescentes, de casais, institutas, todas as demais classes das crianças, todas elas funcionando, e o nosso clamor é para que nessa manhã o Senhor fale ao seu coração e que você possa aprender a palavra de Deus para então viver a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, uma boa aula a todos. Que bênção que nós podemos nos reunir nessa manhã para podermos estudar e aprender a palavra de Deus. Então, se você puder, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro que é uma carta de Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler nessa manhã e estudar os 6 primeiros versículos desse capítulo, que tratam sobre a igreja de Sardes. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 6 de uma só vez, depois nós vamos orar e então vamos fazer a interpretação do texto verso a verso para ficar mais fácil também o nosso entendimento. Quem estiver com o outro microfone, por gentileza, leia para nós este texto, por favor. Vamos à leitura então, irmãos. Só um minuto. Aí. Escreva esta carta aos anjos da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Pode continuar. Só um minuto aqui. Desperte fortaleza a pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouvi e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isto com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não marcaram suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestido de branco, pois são dignos. Os vitoriosos será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é bondoso com cada um de nós. O Senhor tem demonstrado e derramado sobre nós a Sua misericórdia. O Senhor tem sido gracioso com cada um de nós. O Senhor tem nos ensinado, tem falado ao nosso coração, tem trazido à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor realmente tem mexido conosco, tem nos desafiado, tem nos exortado, tem consolado e confortado o nosso coração. Por isso, nós somos muito gratos ao Senhor, Deus, pela ação do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor opera nas nossas vidas, dia após dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo agora, por aquilo que o Senhor já fez no passado, mas também por aquilo que o Senhor fará no futuro. Obrigado, Deus, pelo Teu poder, pelo amor do Senhor, pelo cuidado que o Senhor estabelece e demonstra pela vida de cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado também, e clamamos, Deus, para que a Tua palavra possa ser ensinada ao nosso coração, não apenas como doutrina e não apenas como algo intelectual, mas que a Sua palavra, Deus, ao ser aprendida por nós, possa ser também praticada por cada um de nós. É o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã. Derrama da Sua graça, continua falando conosco, usa as nossas vidas, a Tua palavra, cada elemento dessa aula possa ser usado para que nós possamos aprender e sermos desafiados pelo Senhor. Clamamos por isso, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos então fazer a leitura do texto, verso a verso. No entanto, antes de passarmos de fato para a leitura do texto, deixa-me trazer apenas uma contextualização daquilo que é o pano de fundo, né? Aquilo que está acontecendo ao redor desse texto. Você vai se lembrar, nós estamos aqui já na quinta carta, ou na quinta mensagem que foi enviada para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 cartas, ou essas 7 mensagens, que estão dentro da carta de Apocalipse, ou do livro de Apocalipse, como você preferir, elas trazem algumas mensagens que são muito específicas, como você mesmo pôde perceber. Cada uma das igrejas daquelas cidades espalhadas ali ao redor de onde João estava, na ilha de Patmos, tinha características muito únicas, muito peculiares, muito específicas, muito particulares. E essas características, elas demonstram para cada um de nós que não importa o tempo que nós estejamos vivendo, nós sempre estamos sujeitos às intempéries e às coisas que podem acontecer, ou pela passagem do tempo, ou mesmo pelas nossas próprias ações, ou pelas ações dos outros. Sempre essas características estão nos cercando de alguma maneira. No entanto, ao olharmos para as igrejas, nós percebemos que, independente destas características, independente do que possa acontecer, o Senhor Jesus sempre mantém um olhar atento, um olhar fiel, um olhar cuidadoso. E muitas vezes, quando necessário, um olhar também de julgamento, não é bem a palavra, mas um olhar de juízo da parte dele, caso
a gente realmente precise desse juízo. De fato, irmãos, quando nós percebemos as cartas, nós olhamos para elas e muitas vezes podemos encontrar elementos dessas cartas em nós mesmos. Às vezes aqui na nossa própria igreja, ou em um grupo particular, ou uma outra igreja, ou uma outra denominação, ou coisa do gênero. O que importa não é olhar para essas grandes características, ou seja, eu olho para a igreja de Sardes, então eu percebo a igreja tal, ou o grupo de pessoas tal, ou eu percebo o fulano de tal. Nada disso. Quando nós olhamos para essas igrejas, nós somos levados a uma percepção de que estas cartas, essas mensagens que foram escritas por uma revelação da parte do próprio Senhor Jesus para João, são mensagens que, ainda que sejam destinadas para as 7 igrejas do Apocalipse, ainda que sejam destinadas para a igreja do Tarumã, elas são destinadas a cada um de nós de maneira particular. Nós não precisamos ficar tentando achar grupos específicos para apresentar a carta, ou mesmo momentos específicos para aprendermos as lições delas, pois as lições são para cada um de nós e também são para todos nós ao mesmo tempo. A igreja de Sardes, queridos, porque já não existe mais. Ela ficava localizada nessa cidade chamada Sardes, e essa cidade era uma cidade bastante incomum naquela época. Era uma cidade que ficava em um tipo de uma colina, uma montanha, era uma cidade meio montanhosa, ficava num terreno alto e bastante protegida. Então ela era uma cidade refúgio, assim, uma cidade onde as pessoas gostavam de estar, porque era uma cidade considerada pacífica, um lugar que era difícil de ser invadido, de ser atacado, era um lugar muito protegido. E isso era uma característica muito incomum da época, já que naquela época, você lembra, o povo estava sempre buscando guerras, né? Sempre era possível encontrar povos em guerra, principalmente os que estavam debaixo ou próximos do Império Romano naquela época, né? Você vai se lembrar, no Antigo Testamento tem uma passagem, lá na época ali de Davi, quando ele vai cometer o adultério com Betsaiba, ele vai ter um momento que o texto fala assim para nós: enquanto os reis iam para a batalha, Davi não foi. Então havia um momento, quase que todo ano, onde as pessoas se reuniam, os exércitos se reuniam, os reis se reuniam e partiam para as batalhas ali para ganhar mais território, para fazer saques, enfim, tinha diversos motivos para isso, mas era comum que batalhas eram algo muito comum naquela época, né? E essa cidade de Sardes era uma cidade que ficava numa região onde era muito difícil atacá-la. Ela era muito bem protegida e podia ser defendida de uma maneira muito particular, né? Então, por causa disso, as pessoas daquela cidade tinham consigo uma falsa sensação de segurança. Talvez não fosse necessariamente falsa sensação, mas tinham uma sensação de segurança. É claro que isso também faz com que as características do lugar onde nós vivemos fazem com que nós também peguemos algumas dessas características e apliquemos para as nossas vidas, né? Nós vivemos, por exemplo, em Curitiba, e nós falamos curitibês. Nós comemos comidas que só são daqui, né? Em outros lugares do país, você sabe muito bem, as pessoas chamam vina de salsicha. Um absurdo, um pecado, mas acontece, né? Então, nós pegamos as características do lugar onde nós estamos vivendo, isso é comum do ser humano, e nós vamos aplicando essas características para as nossas vidas. Da mesma maneira, você vai perceber que a igreja de Sardes, ela tem também como característica aquilo que a cidade também vivia. Porém, e aqui nós temos um diferencial, a igreja, diferente de uma cultura, diferente de uma nação, diferente de uma cidade, ela é uma cidade específica, ela é uma nação específica, ela é uma embaixada específica da parte do reino de Deus. Ou seja, nós temos a nossa própria cultura. E quando essa cultura ela é misturada, ela é contaminada com a cultura do mundo, com a cultura da onde ela está inserida, nós então temos um gravíssimo problema. E é aqui, irmãos, que nós então entramos no texto que nós vamos ler. Esta igreja tomou para si características da cidade onde ela estava inserida.
E essa cidade, ela tinha passado aí já por diversas características, por diversos problemas, diversas circunstâncias, que levaram ela a uma, como eu disse, falsa sensação de segurança, e por causa dessa falsa sensação de segurança, a um relaxamento da sua própria cultura, do seu próprio meio de vida, da sua própria, do seu próprio exército. Tudo estava sendo caracterizado nessa cidade como algo que precisava ser urgentemente trabalhado, reavivado, revigorado. Era uma cidade meio morta, você vai perceber essa característica nela. Então eu quero te convidar para que a gente possa ler de novo, verso a verso desse texto, e aí nós vamos então percebendo como é que esse contexto se encaixa naquilo que a igreja agora estava vivendo e talvez naquilo que possivelmente nós possamos, quem sabe, estar vivendo hoje, ou podemos já ter vivido ontem, ou quem sabe, podemos viver amanhã. E por isso que a palavra de Deus nos ensina a sempre estarmos vigilantes, atentos às coisas que acontecem, tanto internamente quanto externamente, para que sempre estejamos preparados. Mateus 26, 41, se você lembrar do texto, né? O texto vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, portanto, lá no comecinho do texto, vigiai e orai. Então, é importante que a gente tenha essas características. Vamos ler o texto mais uma vez, versículo de número 1, por favor, quem tiver com o microfone. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Muito bem. Então, o texto começa dizendo que a mensagem é direcionada para o pastor daquela igreja, para o anjo da igreja, né? Nós já vimos que esse anjo é alguém, é um ser humano, não é uma figura celestial, porque senão não faria sentido, né? Mas a mensagem é direcionada para uma figura de autoridade. Hoje eu quero expressar melhor essa figura de autoridade do texto, porque de fato a cidade carecia de uma autoridade maior. E por isso, quando nós olhamos agora para essa figura do anjo, e nós percebemos então que o anjo é uma figura de autoridade, esse pastor, esse presbítero que estava ali, era de fato uma figura de autoridade. Então o texto se torna ainda mais claro para nós diante dos elementos aqui apresentados, segundo o contexto do que a cidade estava vivendo, o povo estava vivendo e, consequentemente, a igreja estava vivendo. E aí, claro, a igreja não deveria estar vivendo isso, mas estava nesse momento. Quando nós olhamos então para essa figura de autoridade, nós percebemos que a partir desta figura de autoridade deveria existir uma contramedida, uma contrapartida àquilo que a igreja estava vivendo. E é necessário, irmãos, que ainda hoje haja autoridade no nosso meio. A autoridade primária do Senhor da igreja, de Cristo Jesus, e a autoridade que é passada por Ele mesmo aos presbíteros, aos pastores, aos diáconos, aos professores e diversas outras autoridades maiores e menores, de acordo com as capacidades, dons, talentos e propósitos que Deus coloca no nosso meio. É importante que haja autoridade no nosso meio, é importante que haja liderança no nosso meio e que essa liderança esteja sempre debaixo daquilo que a palavra nos ensina, para que nós possamos estar sempre cuidadosos acerca daquilo que nós estamos vivendo, tanto no nosso particular quanto no nosso exterior e coletivo. Tá certo? O texto vai nos dizer que essa carta foi escrita ao anjo da igreja e a mensagem foi direcionada por alguém que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus nada mais é do que uma visão ampla da parte de Deus, uma visão completa da parte de Deus, não só de quem a igreja era, do que ela estava fazendo, mas também, neste caso aqui em específico, daquilo que ela não estava fazendo. Tá? Nos textos anteriores, nas cidades anteriores, você vai se lembrar que as igrejas eram contempladas com essa mensagem, uma mensagem específica do caráter de Cristo, do poder de Cristo, da autoridade de Cristo, dos dons de Cristo, e a partir desses dons, eles são construídos e apresentados para a igreja acerca de uma característica que essa igreja estava vivenciando.
Essa igreja de Sardes tem 2 elementos nessa parte. Ela tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Então, os 7 espíritos demonstra que Deus tinha sobre aquela igreja, e sobre todas as igrejas, é claro, um olhar amplo, específico, profundo, abrangente, um olhar muito dedicado, muito cuidadoso da parte de Deus. E é assim, irmãos, que Deus continua fazendo ao longo daquilo que nós estamos vivendo aqui, já vivemos no passado e ainda continuamos vivendo. O olhar do Senhor permanece sempre atento àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que nós não estamos fazendo. O olhar de Deus permanece sobre a igreja. O Espírito de Deus permanece sobre a igreja. O Espírito de Deus permanece dentro de cada um de nós. E por causa disso, nós precisamos ter em mente esse cuidado da parte de Deus, tanto no nosso particular quanto no nosso coletivo. Deus está sempre presente. E quando Deus está presente, Ele está presente de maneira completa, absoluta, de maneira totalmente soberana sobre a igreja, tanto de Sardes, quanto foi no passado, tanto quanto a igreja do Tarumã hoje. O olhar de Deus, a presença de Deus, permanece constante no nosso meio. E por causa disso, nós somos também conduzidos à percepção daquilo que Deus está fazendo. As 7 estrelas que aparecem aqui demonstram para nós os 7 anjos, aqueles que são os responsáveis pela administração da igreja, aqueles que são responsáveis pela proclamação da palavra, aqueles que são responsáveis pela regência da igreja, pelo cuidado que a igreja deveria ter sobre as coisas da parte de Deus. Estas são, né, as 7 estrelas que aparecem lá em Apocalipse capítulo 1, lá no finalzinho do texto, quando João está na presença do Senhor Jesus, e ali aparecem então alguns elementos como os 7 candeeiros, as 7 estrelas, os 7 olhos, né, os 7 espíritos da parte de Deus, e que demonstram esse cuidado da parte de Deus. Deus não só estava vigiando a igreja, como Ele estava vigiando os anjos, as estrelas, aqueles que deveriam zelar pelo cuidado da igreja de Cristo Jesus, enquanto o Senhor ainda não volta. Mas é claro, irmãos, que o Senhor nunca deixa o cuidado da igreja apenas nas mãos dos seres humanos. Ele não deixa o cuidado dele, aquilo que nós temos que fazer, apenas por nós mesmos. Afinal de contas, nós somos limitados, pecadores, falhos. E por causa disso, nós precisamos constantemente da ajuda de Deus para que nós possamos fazer a sua vontade ser estabelecida e a sua palavra ser proclamada. O Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: eu conheço as suas obras, ou seja, esta era uma igreja de obras, ela não era uma igreja relapsa com relação às suas obras, ela estava praticando obras, era uma igreja operosa. Tá? No entanto, essas obras tinham um gravíssimo problema. Eu vejo que essas obras de vocês, elas têm a fama de parecerem vivas, mas estão mortas, estão com um grave problema. E esse problema, ele se refere também à característica que a própria cidade estava vivenciando. Era uma cidade que, por causa de estar completamente segura, ou aparentemente segura, era uma cidade que vivia, então, uma vida meio relapsa, assim, uma segurança relapsa, vivia um negócio meio assim, a gente está aqui no bem bom, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, nós vivemos em paz, nós estamos bem, nós estamos supridos, nós estamos seguros. E por causa disso, nós não precisamos ficar muito preocupados. E como eu falei, a igreja estava pegando as mesmas características da cidade, quando deveria ser o contrário. É a igreja que apresenta as características que o mundo deveria seguir e viver, e não ao contrário. Mas muitas vezes, pelo que nós temos percebido nos últimos tempos, nós temos visto o contrário. É o mundo que apresenta a forma como a igreja deve se portar. E isso, irmãos, é absolutamente terrível, porque quando a igreja se torna relapsa nas suas obras, quando a igreja apresenta obras que não são aquilo que Deus quer que ela apresente,
Quando a igreja faz obras que Deus não quer que ela faça, ou quando a igreja faz obras apenas por fazer, sem nenhum propósito, sem nenhuma vida, sem nenhum objetivo, obras que são apenas pelas obras, ou obras que são apenas pela glória das obras, pela glória da fama, pela glória do poder, pela glória daquilo que elas podem nos trazer, nós então estamos numa perspectiva absolutamente gravíssima, terrível e perniciosa diante daquilo que Deus quer de nós. Deus não quer que nós façamos obras pelas obras, ainda que a fé sem obras é morta. Deus quer que as obras que a gente realize sejam obras que estejam debaixo e sejam segundo a sua vontade e segundo o seu coração, segundo o seu propósito, segundo o seu caráter e segundo a sua palavra. E não obras apenas que são apresentadas ao Senhor, porque nós temos que apresentar obras de alguma maneira. Porque se nós não apresentarmos obras, nós seremos de alguma maneira punidos pela parte de Deus. E aí por causa disso nós apresentamos obras que são infrutíferas, obras que não têm qualidade, obras que não têm o caráter de Deus, obras que não são segundo o coração e segundo a palavra do próprio Deus. São obras que almejam apenas os nossos próprios interesses, ou mesmo, nem tanto os nossos próprios interesses, mas almejam a nossa própria glória, como, por exemplo, igrejas, e você vai me dar o perdão, o seu perdão já, antes de eu falar, mas igrejas que, por exemplo, fazem um esforço gigantesco para apresentar candidatos políticos para os seus próprios interesses, por exemplo. Isso é algo que não se deve ser feito jamais. Não estou dizendo com isso que a igreja não pode ter políticos no seu meio, né? Mas ela não pode apresentar esses candidatos a partir dos seus próprios interesses, como por exemplo, deixa eu pensar aqui, nós queremos, por exemplo, construir um templo maior em algum lugar e por causa disso, então, nós lançamos um candidato político que vai trazer facilidades na conquista de um terreno ou alguma coisa do gênero. Nós não podemos fazer isso. Mas, você sabe muito bem, tem igrejas que o fazem. Então, obras pelas obras não são toleradas pela parte de Deus. Deus não quer obras pelas obras. Quando nós fazemos obras, nós precisamos fazer obras que já estão predestinadas para nós. Obras que são segundo o conselho, segundo a palavra e segundo o caráter e a vontade do nosso Deus. Aquela igreja de Sardes estava apresentando obras. Eu conheço as suas obras. Não era uma igreja que não estava fazendo nada, mas era uma igreja que estava fazendo obras que eram infrutíferas. Obras que tinham apenas aparência. Você lembra o que o Senhor Jesus disse para os fariseus? Vocês são sepulcros caiados, ou seja, são bonitos por fora, mas por dentro estão apodrecidos. Né? O conteúdo não é bom. Então as obras aparentavam ser muito bonitas, muito boas, muito santas, muito justas, muito piedosas, mas o que estava por trás delas era podre, era ruim e não pertencia ao Senhor. Tranquilo até aqui? Deu para entender o primeiro versículo? Vamos ao segundo? Vamos ao 2? Em Heavy, Diga. eu estava dando uma olhada aqui num comentário. Essa questão também de obras, de estar vivo e estar morto, também tem muito a ver com a religiosidade de Sardes, onde lá existia o culto à deusa Cibele, que era a deusa da fertilidade, né? Artemis é a mesma coisa. E então existia um engajamento muito forte dos cidadãos da igreja de Sardes com os cidadãos pagãos da cidade, né? Então existia uma relação muito forte nesse aspecto, então se confundia muito as boas obras da igreja, mas vinculado com essas práticas idólatras da própria cidade, onde se pensava que tinha vida por causa da religião, né, a Cibele, a idolatria a Cibele, deusa da vida e da fertilidade, mas que tudo isso para Jesus era mortidão, não significava nada. E é um perigo, né, essa questão de como os crentes hoje se relacionam com a cultura de achar que está tudo bem muita coisa, de que não, é tudo para a glória de Deus.
Tipo, vamos lá para fazer um... Que nem tem igrejas hoje que fazem bloquinho de carnaval para evangelizar. Mas é uma coisa extremamente errada, né, aos olhos do Senhor, e isso gera escândalo também aos outros irmãos. Exatamente, nós vamos entrar exatamente nesse aspecto agora, né? Eu trouxe agora só o aspecto ali mais comum da cidade, né? Agora a gente vai entrar nesse prospecto que ele vai falar sobre as pessoas, né, que estão mortas e tudo mais, estão morrendo. Então, Versículo 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras da presença do meu Deus. Então vamos lá. O Narciso tratou bastante bem a questão da deusa Cibele, o aspecto religioso e cultural dessa cidade. Se no momento primário essa cidade estava sendo relapsa com a sua segurança, com o seu cuidado, eles estavam vivendo num bem bom, numa situação de conforto tão grande que eles podiam abrir mão de certos cuidados e de certas responsabilidades. Isso também era verdade no aspecto religioso, tanto da parte da cidade quanto da parte da igreja. Duas coisas eram muito comuns nesta cidade específica, tá? A primeira era o culto a essa deusa Cibele. Lembre-se que naquela época o culto a deuses, hoje que a gente chama de pagãos, né, mas naquela época não eram religiões tidas como verdadeiras. Né? Hoje, se você falar assim, olha, o fulano de tal, ele acredita em Zeus, a pessoa vai ficar meio assim, né? Como assim acredita em Zeus? Não faz sentido. Mas naquela época era uma coisa assim, absolutamente comum, era o normal da época, né? O incomum era dizer que você acreditava em Cristo, por exemplo, né? Então, esse aspecto cultural e religioso estava sempre presente de uma maneira muito mais forte do que é hoje para nós. Hoje a cultura, ela faz parte da nossa vida, ela está aí para ser vivida, está aí para que a gente também não se contamine com ela, para que a gente tome cuidado com ela, não é qualquer coisa e qualquer aspecto da cultura que a gente deve seguir, que a gente deve valorizar, que a gente deve olhar, né, e participar. No entanto, a cultura para nós hoje é um elemento muito volátil, ela muda muito rapidamente, mas naquela época não. Naquela época a cultura era um negócio extremamente forte, firme. As pessoas se dedicavam à cultura com toda a sua vida, né? E inclusive davam a sua vida por causa da sua fé, por causa das suas crenças, por causa do seu estilo de vida. Então, nós temos que olhar para essa questão de cultura de uma maneira muito mais vívida do que nós olhamos hoje para a nossa própria cultura. Tá? Então, haviam dois elementos ali. O primeiro era o culto a essa deusa Cibele, e o segundo era o culto ao imperador romano. O culto ao imperador romano entrou nessa cidade porque ali mais ou menos pelo ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto nessa cidade. Lembra que ela estava numa região meio montanhosa, ali de colinas e tudo mais. Então houve ali um grande terremoto e essa cidade foi quase completamente destruída. E Roma então tem a benevolência, vamos dizer assim, de certa maneira, de reconstruir essa cidade. E em troca dessa reconstrução, dessa ajuda financeira e tudo mais, então se estabelece ali o culto ao imperador. Então, a igreja, ela estava sendo perseguida de duas maneiras. Ela se sentia perseguida por causa da deusa Cibele, de onde muitos saíram, né, provavelmente quase todos da cidade saíram do culto a Cibele, que também era a deusa Ártemis, a mesma lá de Éfeso também. Além disso, você tinha esse culto ao imperador, que se você negasse o culto ao imperador, você poderia ou perder os seus negócios, perder a sua capacidade de negociar, sua renda e tudo mais, como você também podia perder a sua própria vida. Então isso era muito claro para as pessoas que viviam na igreja daquela época. Além disso, tinha dentro dessa cidade uma comunidade judaica muito grande, que ainda seguia as mesmas leis do Antigo Testamento. Tá? Então são três frentes culturais que são apresentadas ao longo desse tempo. Se nós olharmos para nós mesmos, queridos, nós percebemos também que nós estamos cercados de diversos aspectos culturais ao longo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós gostamos. Cada um de nós vai perceber ao longo da sua vida aspectos culturais diferenciados. Por exemplo, tem gente que gosta muito de futebol. Eu já não sou um desses, né? Então,
Para mim, o futebol não afeta em nada a vida, né? Para mim não faz a menor diferença se o time tal ganhou ou perdeu e tal, isso para mim é o de menos. Mas eu tenho na minha própria vida outros elementos culturais que eu entendo que são importantes e que podem ser um risco para a minha própria vida, assim como os elementos culturais que fazem parte da sua vida também podem ser um risco de você cair neles ou entrar neles de tal maneira que as suas obras sejam prejudicadas por causa da cultura que você vive, por causa dos aspectos culturais que você gosta. Então isso é muito importante nós olharmos para que nós possamos estar atentos, vigilantes e não comprometer as obras que nós prestamos ao Senhor com os elementos culturais que nos cercam. É preciso que a gente tome muito cuidado com isso, tá? Para que estejamos atentos às obras que do nosso meio possam não morrer por causa dos aspectos culturais que a gente gosta. Por exemplo, semana passada eu e Narciso estávamos, acho que voltando para casa, ou eu não sei, a gente estava conversando em algum lugar sobre transmissão do culto. Transmissão do culto, você já sabe, se tornou um aspecto cultural, é uma cultura. Não é algo mais que pode ser, de certa maneira, descartado com facilidade. Né? Você não pode simplesmente, não, agora não vamos mais transmitir. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja, possivelmente que estão nesta sala, inclusive, que chegaram até aqui, que estão aqui hoje, porque viram o culto pela internet. Não foram convidadas por alguém, mas viram o culto pela internet e então decidiram se juntar a nós, decidiram nos visitar e estão aqui hoje. Então, é muito difícil você abrir mão desse elemento. Então, o que nós temos que fazer com os elementos culturais que estão à nossa disposição? Nós precisamos, antes de estabelecê-los, antes de vivenciá-los, nós precisamos redimi-los. Redimir a cultura. Trazer a cultura para dentro de nós, e não ao contrário. Não sair de nós mesmos para viver a cultura. É a cultura que precisa ser redimida pelo Senhor Jesus. Somos nós que precisamos ser redimidos pelo Senhor Jesus, e não ao contrário. Como o Narciso mesmo falou agora há pouco, igrejas que saem, e elas então, com uma boa intenção, nós vamos evangelizar no carnaval. Como é que a gente faz isso? Nós vamos lá e nós vamos distribuir panfletos, nós vamos falar com as pessoas lá. Talvez não seja o melhor momento para isso. Mas nós vamos falar com as pessoas. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cultura do mundo, vamos trazer para nós e vamos criar o bloco Tarumã e nós vamos então evangelizar. Só que essa forma de fazer, essa forma de demonstrar a nossa vontade de pregar o evangelho pode ser um problema. Porque, na verdade, nós fizemos ao contrário. Nós não redimimos a cultura, mas nós nos redimimos para a cultura. Ou seja, ao invés de trazer a cultura para nós, entendermos como ela funciona, redimirmos a cultura à palavra e a Cristo, e então apresentarmos uma nova cultura, uma nova maneira de fazer, ou apresentarmos a maneira bíblica, a maneira do reino de Deus de fazer as coisas, nós vamos tentar, a partir da cultura, a partir daquilo que o mundo vive, tentar fazer alguma coisa, para que nós mesmos possamos estar inseridos na cultura do mundo, e não ao contrário. Por isso, irmãos, que o texto dessa carta, ele demonstra exatamente isso. Porque aquela igreja, você vai perceber ao longo do texto, ela não tem grandes, como eram nas outras igrejas, que tenho porém contra você, que você está fazendo isso de errado. Aqui não tem isso. Porque o problema, na verdade, estava sendo as próprias obras. Eram obras mortas, eram obras vazias. Eram obras que estavam sendo exatamente iguais àquelas obras que eram realizadas no templo de Cibele, que eram realizadas ao templo do imperador. Eram obras vazias, só por fazer. Eram obras assim de uma gratidão vazia. Olha, eu vou para a igreja só porque tem que ir, né? Todo mundo vai, eu vou também. Era nesse sentido, eram obras vazias. Por que nós temos sociedades internas? Por que nós temos, cantina, almoço da comunhão, e culto disso, programação daquilo e programação daquele outro? Não é para adorar o Senhor, não é para estarmos juntos, não é para aprendermos a palavra. É porque, se eu não fizer, o meu pai vai brigar comigo, se eu não fizer, as pessoas vão me olhar meio torto, se eu não fizer, Deus talvez não me abençoe.
Percebe como as motivações são o problema. E essa igreja estava terrivelmente aprisionada nessas motivações. As pessoas que viviam o culto para Cibele, que viviam o culto para o imperador, que viviam a vida daquela cidade, viviam de maneira vã, de maneira completamente assim, eu nem quero viver isso aqui, mas é a cultura, é o que tem para hoje, é o que tem que ser vivido, então eu vou viver. E aí as obras se tornavam então mortas, a vida espiritual se tornava morta. As orações daquela igreja provavelmente eram orações mortas. Até a própria pregação, o estilo de culto que eles tinham, provavelmente era um estilo morto, porque as obras deles estavam mortas, ou seja, a sua capacidade de fazer algo com gratidão, com vivacidade, com intrepidez, com alegria, com bons sentimentos para o Senhor, estavam comprometidas, porque eles estavam apenas aplicando obras mortas. Por isso que o texto diz para nós, então, vocês devem vigiar, para que as obras que ainda estão boas não morram, não se percam, até o pouquinho que vocês têm não se perca. Então é isso que o texto do versículo 2 diz para nós. Tranquilo até aqui, irmãos? Vamos ao 3? Ainda nesse versículo 2, essa mensagem ser vigilante, também tinha muito a ver com a história da cidade, né? Que era uma cidade extremamente fortificada e que era quase impossível ser derrotada, né? Mas foi 2 vezes ao longo da história, né? Então a cidade sabia muito bem, historicamente falando e contextualmente falando, o que é ser vigilante, de como o inimigo ele pode adentrar as brechas e pode fazer um estrago fenomenal. Então essa questão acho que é bem interessante, ver de como Jesus ele se comunica através dos elementos conhecidos daqueles cristãos ali, para que se mantivessem firmes. Versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Olha aí, então o que o Narciso acabou de falar para nós. Essa cidade, ela, como eu falei, ela ficava numa região montanhosa, era difícil de você chegar nela por várias frentes. Você tinha um caminho só que você podia chegar nela diretamente com o exército. No entanto, ela tinha uma brecha, ela tinha um outro caminho pequenininho. Para quem assistiu o filme 300 de Esparta, é mais ou menos a mesma ideia ali, tá? Você tinha um exército gigantesco afunilado ali num lugar pequenininho, e aí um grupo pequeno de pessoas conseguia resistir àquele exército grandioso. Mas existia um caminhozinho lá muito bem escondido nas montanhas que podia levar ali a derrota do exército. Então, nessa cidade aconteceu a mesma coisa, havia um caminho e aí tinha um vigia nesse caminho, um só. E aí por causa desse vigia, ele talvez não estava num dia muito bom, estava meio cansado, não tinha tomado café, alguma coisa do gênero, e aí ele já não estava tão assim preparado, ou já estava nem pensando, bom, isso aqui, quem que vai entrar por aqui, ninguém vai vir por aqui. Então trouxe um relapso para ele na sua vigilância. E aí então a cidade foi invadida, não apenas uma vez, mas 2 vezes, ou por causa dessa brecha pequenininha. E às vezes, irmãos, nós podemos correr o risco de sermos atacados por brechas minúsculas. É justamente naquilo que nós olhamos falando assim, ai pastor, será que isso daí não é exagero? É nisso que a gente vai cair, pode ter certeza disso. Porque é justamente naquilo que a gente não imagina. Nós estamos preocupados sim com aquilo que é grande. Quando uma coisa enorme acontece, nós ficamos preocupados. Nós falamos, não, isso aqui não pode. Isso aqui não, isso aqui já é demais, isso aqui não dá. Mas quando nós estamos olhando para as coisas pequenas, e muitas vezes coisas pequenas que estão dentro daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer para as nossas vidas, daquilo que a gente gosta, é nessas coisas que nós nos comprometemos. É nessas coisas que não estamos vigiando, que nós não olhamos com atenção, ou que nós não olhamos com esse olhar mais atento e com as perspectivas de que uma coisa pequenininha como essa pode causar um grande estrago, que nós acabamos cometendo os maiores erros das nossas vidas, ou que nós caímos nas nossas maiores quedas, comprometendo muito da nossa vida espiritual, da vida de outras pessoas, e
enfim, tantas outras coisas, né? Podendo cair, inclusive, em pecados e coisas do gênero, né? E são coisas pequenas, e geralmente são coisas que a gente gosta, coisas que a gente gosta, que a gente olha e fala, não tem problema, não tem problema, tá? Eu poderia citar coisas aqui, mas eu não quero ficar expondo ninguém, nem nada do gênero, mas são coisas que são pequenininhas, coisas que estão diante do nosso desejo, que a gente olha para elas ali, não, isso aqui é só uma olhadinha, é só um negócio rápido, uma coisa tranquila. E é justamente nesses momentos que nós podemos nos perceber caindo nas maiores quedas, né, nos maiores precipícios da nossa vida. E aí, nós temos que lembrar, irmãos, de uma coisa muito... um certo ditado popular que diz mais ou menos o seguinte: quando você caminha por livre e espontânea vontade na beira do abismo e você cai no abismo, a culpa não é do abismo, a culpa é sua. Porque você escolheu estar na beira do abismo. Né? Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, não com as coisas grandiosas o tempo todo. Porque as grandiosas são fáceis de ver, são fáceis de perceber. O que nós temos que estar realmente vigilantes é com as coisas pequenas, com as coisas que aparentemente são inofensivas. E aí o Senhor nos chama, quando estamos nesse período, ou quando nós caímos nesse tipo de brecha, nos chama ao arrependimento, e chamou a essa igreja ao arrependimento, e possivelmente essa igreja tendo em vista que ela não existe mais, pelo menos não no sentido literal, né? Não tem uma igreja lá em Sardes hoje, na região, então nós temos que entender que essa igreja talvez não tenha se arrependido, e de fato o Senhor Jesus cumpriu a sua promessa, e Ele veio e desfez essa igreja, né? Ou dispersou essa igreja para outros lugares do mundo, pensando nas pessoas que estavam ali e eram santas, que não haviam se comprometido, que permaneceram vigilantes. Então o Senhor Jesus veio e possivelmente dispersou essa igreja para outros lugares, para que as pessoas então pudessem continuar vivas e proclamando o Evangelho com profundidade, com poder, com autoridade, mas principalmente com a vigilância, com a determinação, com a dedicação que o Evangelho precisa, inclusive e principalmente nas coisas pequenininhas que nós muitas vezes achamos que é um exagero e que não vai causar mal nenhum fazer ou deixar de fazer, né? Então é por aí que o texto nos ensina. Cuidado com as coisas pequenas, porque é nas coisas pequenas que os maiores erros são construídos. Tranquilo até aqui, irmãos? Deu para entender? Vamos ao 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Então olha que legal. Agora o texto vai trazer para nós um outro elemento dessa cidade, porque essa era uma cidade que fabricava lã. Um dos grandes meios de produção ali, da subsistência dessa cidade, era a produção de tecidos, né, a produção de lã especificamente. Então, nesse sentido, o próprio Senhor Jesus vai trazer mais uma característica, dizendo algumas pessoas dessa cidade, dessa igreja especificamente, não se contaminaram, continuaram vigilantes, continuaram atentas àquilo que é a minha vontade, continuaram atentas à minha palavra, e por causa disso, elas vão receber uma bênção especial, ou no caso são duas bênçãos especiais, né? Primeiro, elas andarão comigo, isso é um negócio muito legal. E segundo, elas receberão uma roupa branca, uma roupa especial, uma roupa de pureza, porque elas permaneceram puras, elas não deixaram ser contaminadas pelas más obras, pelas obras inconsistentes, pelas obras mortas, pela idolatria, pela religiosidade, enfim, pela displicência, pela falta de cuidado, nada disso. Elas permaneceram vigilantes, elas permaneceram firmes, assim como eu e você precisamos permanecer firmes, inclusive nas pequenas coisas, que muitas vezes nós podemos correr o risco de não dar muito valor. Então tome muito cuidado com isso, porque é nas pequenas coisas, mais uma vez, que nós podemos construir os maiores erros, as maiores quedas da nossa vida. Então tome cuidado com isso. Aqueles que permanecerem fiéis andarão com o Senhor Jesus.
né? E esse andar com Jesus é muito legal, porque não é um andar, assim, não vão dar um passeio com Jesus, não. É uma intimidade com Deus, terão intimidade. Aqueles que não se contaminam terão intimidade com o Senhor. Tá? Então, tome cuidado com as pequenas coisas, porque as pequenas coisas podem contaminar, podem prejudicar, inclusive, a sua intimidade com Deus, tá? E a sua pureza. E lembre-se, nós precisamos estar puros, com as vestes purificadas pelo sangue de Cristo. Se não for o sangue de Cristo, irmãos, não há o que nos faça entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado muito claro nas nossas vidas. Tranquilo? Verso 5. Já estamos quase acabando. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então esse texto foi exatamente o que eu trouxe para vocês agora. É um texto que diz que o Senhor Jesus vai nos dar uma roupa branca, uma roupa de pureza. Isso também nos traz aquele aspecto vitorioso de que nós seremos purificados completamente do pecado quando chegarmos na nova Jerusalém celestial. Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa que todos nós esperamos. Não estarmos mais sujeitos à pecaminosidade do nosso coração, às intempéries da vida, ao nosso humor, enfim, as coisas que acontecem e que podem muitas vezes nos prejudicar a santidade, o nosso desejo pelo Senhor e coisas do gênero. Então isso é muito importante. Nós receberemos uma roupa pura, nós seremos purificados completamente do nosso pecado quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. E o próprio Senhor Jesus vai demonstrar para nós que quando Ele voltar, para aqueles que permanecerem com eles, Ele então confessará o nosso nome, confessará que nós pertencemos a Ele, que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, e o nosso nome foi escrito com o próprio sangue do Senhor Jesus. Então, é importante, né, que tenhamos esse aspecto daquilo que Deus faz, do sacrifício de Cristo, muito claro nas nossas vidas, para que nós possamos então manter este sacrifício sempre vivo no nosso coração. Nós não estamos aqui pela nossa própria vontade, nós não estamos aqui pelas nossas obras, nós estamos aqui pelas maravilhosas obras e pelo maravilhoso caráter e sacrifício do Senhor Jesus, que foi feito por amor e pela sua graça. Nós não merecemos, mas o Senhor Jesus fez, ainda assim, Ele se sacrificou, deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos então sermos santificados por Ele, purificados pelo seu sangue, e pudéssemos estar aqui hoje, né? Hoje nós temos intimidade com o Senhor Jesus por causa desse sacrifício, e Ele não é por causa das nossas obras, por causa dos nossos méritos, ou por qualquer outro elemento, mas Ele é por causa do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Tranquilo até aqui? Vamos ao 6? O 6 é fácil, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Veja que, mais uma vez, esse elemento do ouvir está no final, né? Ele não está sendo colocado como a promessa vem antes do ouvir, né? Então, é muito interessante, mais uma vez, lembrar aos irmãos que o texto de Apocalipse não é um texto apenas para ser lido, mas é um texto para ser ouvido. Então, sempre que você tiver a oportunidade, peça para que alguém leia esse texto para você. Mais uma vez, eu quero dizer isso, e vou dizer isso várias vezes ao longo dessa série, porque é importante que você tenha esse momento de ouvir o texto. Você vai reparar que a percepção que você tem desse texto se torna completamente outra quando você ouve o texto, não apenas o lê. Mas é importante, irmãos, nós percebemos que a gente precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não é apenas para a gente não é apenas para que ela seja ouvida. Não é para apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro. É quase como se, talvez, né, o texto hoje em dia, o Senhor Jesus poderia trazer esse elemento, né, esse outro ditado popular, né? Ao invés de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Senhor poderia dizer, olha, não deixe que aquilo que eu falo entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus fala e praticar aquilo que Deus fala, aplicar aquilo que Deus fala nas nossas vidas. E esse é o verdadeiro desafio que cada um de nós precisa enfrentar ao longo da vida. Ouvir aquilo que Deus fala, mas também aplicar aquilo que Deus fala para cada aspecto, para cada elemento das nossas vidas. Amém? Irmãos, nós estamos abertos agora a perguntas, comentários.
Então você é livre para, caso tenha sobrado aí alguma dúvida ou você tenha algum comentário para fazer, por favor, esteja à vontade. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu estava lendo aqui e fiquei com a dúvida no versículo 3 ali, do capítulo 3, né? Que fala: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Né? Fui até pesquisar aqui, provavelmente a igreja ali tenha sido evangelizada por Paulo ou João. Não sei se o pastor tem alguma informação de quem realmente evangelizou a igreja. Mas essa mensagem que ela recebeu e ouviu, que Jesus está pedindo para ela se arrepender. Então, a pessoa que escreveu, nós não temos nenhum relato, nem um relato subjetivo, né? Como, por exemplo, foi em Tiatira, que talvez em Tiatira possa ter sido a Lídia, né? É Lídia, né? Lídia, isso. Então, lá a gente pode até fazer uma inferência, olha, pode talvez, quem sabe, ter sido Lídia. Aqui em Sardes a gente não tem esse elemento, então os comentaristas eles dizem exatamente isso, ou pode ter sido Paulo, ou pode ter sido João, ou pode ter sido um dos discípulos dele, algum dos presbíteros ali de Éfeso principalmente, né, que pode ter ido lá e ter pregado o evangelho lá. E quanto ao receber e ouvir, a palavra está dizendo do próprio evangelho. Então, o que eles receberam? O que eles ouviram? Eles receberam e eles ouviram o evangelho. Então, eles precisavam voltar para o evangelho, porque as obras que eles estavam fazendo, as coisas que eles estavam fazendo, não eram o evangelho, eram obras religiosas, eram apenas o evangelho em si, a mensagem de Cristo, a proclamação do evangelho, a vida do evangelho tinha sido perdida, e aí o que eles estavam fazendo era apenas as obras do evangelho. Né? Então, por isso que o texto vai demonstrar essa questão das obras. Elas aparentam estar vivas, elas aparentam ser obras do evangelho, mas na verdade elas são obras mortas. Elas são obras que não têm nada a ver com o evangelho. Então era mais ou menos aquele texto que o Senhor Jesus vai dizer, lá no capítulo 5 ou 6 do evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que ele diz assim, olha, quando vocês jejuardes, vocês não fiquem jejuando e falando aos quatro ventos, olha, eu estou jejuando, hein? Se eu tiver com uma cara meio feia, é porque eu estou com fome mesmo, uma coisa assim, né? Ou quando vocês orarem, não fiquem orando nas praças como os publicanos, não vão para o secreto do seu quarto, né? Então, a pureza das coisas do Evangelho, das obras do Evangelho, tinham sido perdidas e elas estavam apenas pelas obras. Então assim, por que a gente tem que cultuar? Porque o culto é um serviço, é uma prestação de serviço, é uma adoração ao Senhor que nós prestamos. Mas se você tira esse elemento, o culto é só uma religiosidade, é só um negócio que você faz mecanicamente, né? Você vai cantar mecanicamente, você vai ouvir a palavra mecanicamente, não vai mais pôr ela em prática, você vai pregar mecanicamente, você vai orar mecanicamente, você vai vir à igreja de maneira mecânica, falar, tem que ir para a igreja, você vem cansado, já vem com desânimo, porque você está fazendo apenas pela obra. O espírito do evangelho se perdeu. Então é nesse sentido que eles tinham que se arrepender das obras mortas e se lembrarem do espírito do evangelho. Quando nós ouvimos o evangelho, nós somos levados, né, a primeira vez, àquele primeiro amor, aquela intensidade da proclamação do evangelho, do desejo por Cristo, do desejo de pregar o evangelho, do desejo de fazer as coisas por gratidão, por alegria, por contentamento, satisfação, e não apenas por fazer. Né? As obras têm uma clara evidência de santidade, de demonstrar o caráter de Deus, de demonstrar o quanto nós estamos agradecidos, o quanto nós amamos o Senhor, e não são apenas obras porque tem que fazer obras, né? Então é nesse sentido que eles tinham que se arrepender. Algo mais? Ei, Rev, fazer um comentário também. É interessante ver o contraste que tem Sardes com algumas outras igrejas, né? Ali a gente vê que a maior parte da igreja estava morta, mas tinha um pessoal ali, seleto, o remanescente, por assim dizer, né? Isso. Que estava
Firme na fé. E isso é, com certeza, uma característica muito forte na igreja do século XXI. Muito forte. Existem muitas igrejas hoje onde as pessoas vão muito mais pelo pregador que está lá, pela infraestrutura que tem a igreja, Pelo louvor, pelo louvor, pelas luzes, pelo som, por tudo. pelos eventos. Né? Pelos eventos, pelo nome que está sendo pregado lá, pelo gringo que está vindo pregar. Mas, exatamente, se não for por causa daquele pastor lá, eu não vou. Né? Mas esquecem do evangelho, de Jesus. Né? Não estão vigilantes. E não estão percebendo que essas coisas são brechas para que Satanás venha e acabe com a vida da igreja. E acaba mesmo de destruir. Né? Por isso que é muito interessante esse contraste com a geografia de Sardes, a história de Sardes, porque eles sabiam muito bem o que é ser vigilante. Eles sabiam o impacto terrível que tinha em não ser vigilante. Era uma cidade extremamente rica, extremamente importante, que era sinônimo, Sardes era sinônimo de proteção e segurança, mas tinha lá uma brechinha mal cuidada, que só tinha um soldado lá que estava fazendo corpo mole na hora que estava chegando dois grandes exércitos, né? O Império, se eu não me engano, o Império Pérsia e depois o Império Romano, que devastou a cidade. E a vida da igreja tem sido isso muitas vezes. Exato. Satanás está ao nosso derredor. Tiago fala isso, né? O diabo está à nossa volta, que nem um leão, pronto para nos tragar. E muitas vezes nós damos brechas, nós negociamos nossos princípios e nós temos que... a gente negligencia, a gente acha isso tranquilo. Não, está tudo bem, não tem problema. Né? E tem problema, claro que tem. Isso leva à mortidão, isso leva à morte eterna. Né? E que a gente possa ser esse remanescente sempre dentro da igreja. Né? Que a nossa igreja como um todo seja como essa minoria da igreja de Sardes. E infelizmente, como eu mencionei mais cedo, muitas igrejas têm sido hoje igrejas de Sardes. Infelizmente. Uma coisa interessante, se você reparar a respeito das outras cartas, você vai lembrar que assim, tenho contra vocês que tem um povo aí, poucas pessoas que estão adorando Jezabel, que estão adorando não sei o quê, que estão adorando o diabo, que estão adorando os nicolaítas, que estão fazendo alguma coisa nesse sentido. São pequenas pessoas, pequenas não, né? São poucas pessoas que estão fazendo isso. Aqui em Sardes é o contrário. Aqui são os crentes que são poucos. Né? Então tem esse contraste muito interessante. Nas outras igrejas tinha muito crente, mas crentes que estavam, de certa maneira, que tinham que tomar um cuidado e expulsar os poucos, que ainda estavam vivendo heresias, né, acreditando em heresias, ou propagando heresias, e aqui é o contrário, aqui tinha pouco crente e muitas pessoas que não estavam adorando ao Senhor. Né? Então, esse contraste aí também é uma coisa bem interessante. Né? E é uma coisa que a gente vive hoje. Você vê no nosso país, né, tem 50, cada vez que tem um novo censo aumenta, né? É 40, é 50, 60, 70 milhões de crentes. Aí você vai olhar para o país, é um país desigual, injusto, corrupto, sexualizado, que mais? Enfim, imoral e um monte de outras características, né? Que são ruins. E que, na verdade, se tivesse verdadeiramente 70 milhões de crentes, não deveria ter esse tipo de condições, né? Deveria ser um lugar realmente muito melhor. Mas, enfim, é o relato do que ser pouco crente demonstra e tem de resultado, né? Inclusive para o país, para o lugar onde a gente vive. Algo mais, irmãos? Podemos orar? Fechamos? Então, Narciso, conduza o povo de Deus em oração. Bondoso e querido Deus, te louvamos, porque nós temos o Senhor Jesus como o nosso protetor, aquele que nos ama, aquele que nos deu seu sangue e que alvejou as nossas vestes nesse sangue maravilhoso. Obrigado por tamanho amor, obrigado porque nós temos a Tua palavra que nos conduz e nos faz ver, Pai, o quanto nós somos necessitados e dependentes do Senhor.
Querido Deus, pedimos ao Senhor para que a arrogância, para que a soberba, Pai, não faça parte da nossa vida, porque isso nos cega, isso nos deixa cada vez mais vulneráveis às investidas de Satanás, e com isso, Deus, nós corremos o risco de esquecermos, Pai, as suas palavras de vida eterna, que nos traz cada vez mais, não apenas vida aqui nesse momento, mas que nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor a quem recorrer. Obrigado porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa satisfação. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, mas nos faça cada vez mais, Pai, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer ainda hoje, Pai, enquanto nós aguardamos a sua volta gloriosa, para que então vivamos contigo eternamente no novo céu e na nova terra. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós esse restante de dia, nos conduz em segurança aos nossos lares, que de noite, Pai, possamos estar aqui como povo Teu, reunido, participando desse pequeno vislumbre, Pai, da eternidade que é o culto. Obrigado por isso, Deus, por essa oportunidade. É um privilégio cultuar o Senhor juntamente com o Seu povo. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus assim nos abençoe até o culto à noite, se Deus quiser. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. Oh, I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus.